Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito. E a respeito do menino, todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor por esse dia que o Senhor já fez. Consagramos as nossas vidas ao Senhor, nossos cânticos, ofertas, dízimos, e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus seja o nosso professor agora. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Som. O ano passado eu disse isso, e esse ano cabe talvez dizer de novo. Nós vivemos uma verdadeira... Aquilo que eu tinha um professor que ele falava muito isso, sabe? Um professor de previdenciário que dizia muito isso. Nós vivemos uma esquizofrenia paranoica. São pessoas defendendo, sabe? Você encontra igrejas ali na esquina defendendo que nós não deveríamos comemorar o Natal. E você pega o mapa e você estuda o mapa e você vê que no mundo, no globo, os países que não comemoram o Natal são países islâmicos ou são países comunistas. Então hoje nós temos ditos apóstolos, pessoas que se defendem, que se apresentam como apóstolos e defendem abertamente, atacam o Natal como se fosse uma festa pagã. Esse Natal capitalista, realmente ele não agrada a Deus. Vamos ser sinceros. Esse Natal que está envolvido só na compra, na venda de presentes e nada mais do que isso não glorifica e não exalta o nome do Senhor. E não exalta o nome do Senhor. Isso é fato. Isso nós temos que destacar. Mas nós temos que celebrar de uma maneira sadia, com sabedoria, de uma maneira madura. Deus se fez carne e veio até nós. Ele se revela a nós. Se Deus não quisesse se revelar a nós, de maneira nenhuma nós saberíamos que Ele existe. Nós não temos condições para isso. A nossa mente não tem. Mas Deus se revela, tanto da forma nas coisas criadas, quanto na sua revelação especial, que é a palavra. Mas Deus, o Logos, se fez carne e tabernaculou, armou as suas barracas no nosso meio. Como João disse, Ele veio e morou entre nós. E quando Ele veio, Ele não veio na Shekinah, Ele não veio numa nuvem, Ele não veio um homem formado, Ele vem como um bebê. Ele vem como um bebê. Ele vem da maneira mais frágil da humanidade. O ser humano mais frágil, na sua etapa mais frágil, totalmente dependente. Quando você pega lá o seminário, quando você pega lá as declarações de Westminster, a de número 27, pergunta qual a maior humilhação de Jesus. Qual foi? O catecismo nos ensina que a maior humilhação de Jesus foi
ele se fazer carne e vir em nosso meio. A cruz foi uma humilhação? Foi. A nudez foi uma humilhação? Foi. Mas a maior humilhação para Deus foi se fazer carne e vir ao nosso meio. Essa foi sua maior humilhação. Essa foi sua maior humilhação. Ele vir e assumir uma humanidade. Deus se rebaixar. Deus se curvar até os homens, no sentido de vir ao nosso meio. De vir ao nosso meio. Mas Ele vem, e Ele é o nosso sumo sacerdote, plenamente Deus, plenamente homem, sem pecado. E qual é a mensagem? O que nós aprendemos com o Natal? O que nós aprendemos com esse nascimento virginal de Cristo? Deus se fazendo carne. Nós aprendemos algumas coisas, nós tiramos algumas lições. Número 1 que nós podemos destacar: o Natal vem para mostrar o quanto nós escolhemos crer nas coisas. Nós escolhemos crer. Escolhemos crer. Você está tirando carteira. Aí você está andando por uma cidade que tem semáforo. Tem um semáforo ali na esquina. E o semáforo fica verde. Quando o semáforo fica verde, você talvez esteja com um passageiro, ou você que está dirigindo, você fica se questionando se do outro lado ele ficou vermelho? Você já se fez essa pergunta? Você simplesmente acredita que do outro lado ele está vermelho, se ele está verde para você. Você não fica questionando isso. Mas nós ficamos questionando muitas vezes as coisas de Deus. Nós ficamos questionando. E o Natal ele mostra isso para nós. Pegue Lucas capítulo 1 para você ver. Antes do nascimento de Jesus, sendo que Jesus já existia, Lucas capítulo 1, versículo 12. Veio João Batista, filho de Zacarias. E Zacarias era casado com a irmã Isabel, velhinha, os dois idosos, e ela estéril. E eles retos e puros de coração. O texto declara isso para nós. E eles eram um casal de Deus, mas não tinham filhos. E certamente isso foi muito questionado. Zacarias, sacerdote, Isabel, sua mulher íntegra. E as pessoas questionando, por que eles não têm filhos? Qual foi o pecado que eles cometeram? Qual foi o erro que eles cometeram? Eles não estão lá servindo a Deus, o que está acontecendo? E eles já avançados de idade, muito avançados de idade. Olha só o que aconteceu. Lucas capítulo 1, versículo 12. Um anjo aparece para Zacarias. Ao vê-lo, versículo 12, ao vê-lo, Zacarias ficou assustado. Assustado. E o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Então quer dizer que eles estavam orando pedindo um filho. Se fosse nos dias de hoje, se você lesse lá no Twitter, eles estavam falando assim: puxa, não teve filhos, que bênção. Isso foi um livramento. Só comentários de jeito que a gente ouve dessa geração. Isso foi um livramento. Só de jeito. Você ficará, olha só. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre, ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para convencer o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. Zacarias era um sacerdote. Nós estamos num período de 400 anos de silêncio. O chamado período interbíblico. Não houve profecia. Deus não falou com o povo por meio de um profeta. E agora, quando Zacarias entra
para oferecer oferta no seu turno, para queimar incenso ao Senhor. Diante dele aparece um anjo, o anjo Gabriel. Depois que você lê o texto, você vai ver, Gabriel se identifica. E aparece para ele dando a notícia de que ele vai ter um menino, de que o casal vai ter um menino. E esse menino se chamará João Batista. E esse menino será o precursor de Cristo. E ele anuncia isso para Zacarias. E aí Zacarias, depois que recebe a notícia de um anjo, ele questiona, mas como que vai ser isso? Ele está vendo um anjo. Tem um anjo diante dele. Tem um anjo simplesmente aparece na frente dele. E ele pergunta assim, como eu saberei que isso realmente vai acontecer? Se nós continuarmos a ler o texto, nós vamos ver que Zacarias, ele fica mudo por conta dessa incredulidade. Ele fica mudo até que o menino nasce. E depois eles vão perguntar, eles querem dar um outro nome, vamos colocar o nome dele, né, da família. E Zacarias tem que escrever o nome do menino na tabuinha, na tábua. Não, o nome dele vai ser João. O nome dele vai ser João. Mas nós escolhemos crer, às vezes naquilo, e uma outra, nós fazemos escolha. E o Natal mostra isso para nós. Ele está vendo um anjo e ele não questiona a existência do anjo. Ele não questiona assim, será que eu estou tendo uma paranoia aqui? Será que eu estou tendo uma ilusão aqui agora? Será que eu não estou trabalhando demais e está me dando um troço aqui? Não, ele questiona, ele conversa com o anjo. Mas quando o anjo fala para ele, as suas orações foram ouvidas diante do Senhor. Ele questiona a incredulidade nele. A incredulidade resplandece nessa hora. Resplandece. Ele fica mudo por conta disso. E o Natal mostra muito disso para nós, na nossa vida prática. Muitas vezes nós escolhemos o que vamos acreditar em Deus e o que não vamos acreditar. Nós escolhemos o que vamos crer e o que não vamos crer. Quando Cristo vem à nossa vida, Ele vem para destruir a incredulidade nos nossos corações. Ele vem para destruir a falta de fé em nossos corações. Ele vem para destruir esse império das trevas que nos coloca medo e nos coloca dúvida em relação às promessas de Deus. Jesus, o Natal, o nascimento de Cristo é a promessa, é a palavra de Deus se cumprindo. Quando Isaías escreve, um menino se nos deu, um filho. Ele está falando de plenamente Deus, plenamente homem. E o seu nome será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus está cumprindo a sua palavra. Deus está cumprindo a sua promessa em meio a uma geração incrédula. E Jesus, ele vem na plenitude dos tempos. Ele vem no momento onde o Império Romano havia conquistado tudo aquilo que era conhecido como mundo. Tudo aquilo que tinha notícia de existência como mundo, o Império estava governando. Havia estradas, havia uma língua. Jesus vem na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, no momento exato. E Jesus, o que nós aprendemos? O que nós aprendemos com o Natal? Nós aprendemos que Jesus, o Natal ele grita para nós que Jesus ele vem em tempos difíceis. Que Deus se manifesta em tempos difíceis. Amém? Em tempos difíceis. Pegue sua Bíblia aí. Abre em Lucas capítulo 2, versículo 9. Dois, 9. Nós até lemos esse texto. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, onde os pastores estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, eu estou aqui para lhe trazer boa noite, grande alegria, que será para todo o povo. Tem uma versão, a versão King James,
ela é a mais próxima da realidade daquilo que aconteceu. Ela fala que eles ficaram aterrorizados. Os pastores estão tarde da noite no campo, tomando conta de ovelhas, e aparece um anjo. E esse anjo começa a relatar o nascimento de Jesus. O nascimento do Messias, a vinda do Messias. As boas novas. Mas por que boas notícias? Os tempos, como nos dias de hoje, os tempos eram tempos difíceis. Jesus vem na plenitude dos tempos, mas isso não quer dizer que as coisas estavam fáceis, não. As coisas estavam preparadas para a sua vinda. Quem estava governando naquela época? Herodes. Quem era Herodes? Herodes era um homem tomado pelo desejo da autoridade, do autoritarismo. Um homem corrompido por pecados sexuais. Herodes teve uma esposa chamada Mariana, que depois que ela faleceu, os livros nos contam que ele colocou ela no mel para conservar o corpo dela, e depois ter relações íntimas com ela, depois dela morta. Ele mandou matar 3 filhos dele, porque ele pensou que os filhos poderiam se rebelar contra ele. Ele mandou decapitar João Batista. Ele é um homem sanguinário. Ele é um homem que tem fome e sede de poder e está disposto a matar a qualquer um que atravesse no seu caminho e seja uma ameaça. Tanto que ele manda matar todos os meninos com menos de 2 anos. Nós temos um homem apaixonado pelo poder, um homem que tem sede, um homem autoritário. Quando Jesus vem, Jesus nasce em tempos difíceis, mas Ele é o príncipe da paz. Ele traz paz ao nosso coração. Mesmo debaixo de uma política pesada, debaixo da lei do Império Romano, Ele traz paz, Ele vem trazer paz, luz ao coração humano. Luz ao coração humano. Então eu não sei qual é a fase da sua vida que você está passando. Se você abrir o seu coração para Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Talvez você está sendo perseguido, sabe? Talvez você está sob perseguição. E a perseguição, ela não mata, por mais forte que ela seja, ela não mata a nossa fé. O desprezo não mata a nossa fé. Jesus nasce em Belém, mas a sua mãe era da Galileia. E eles vão para Belém por conta de um recenseamento imposto pelo Império Romano. Mas onde era a Galileia? A Galileia, ela era aquele povinho, era aquela parte que eles consideravam judeus inferiores. Era uma parte que eles consideravam judeus de segunda categoria, porque muitos tinham se envolvido até um pouco com o misticismo. Maria da Galileia. E da Galileia as pessoas olhavam para lá e, não, da Galileia não tem como esperar nada. Maria é uma moça de Deus. Você está achando que Maria é como as moças de hoje, sabe, que vão para o baile funk, né, e depois aparecem grávidas e não sabem nem quem é o pai? Não, ela é uma moça de Deus. Ela é uma moça de Deus, ela conhece a lei, sabe? O Espírito Santo se apresenta para ela, sabe? E depois que ela recebe essa promessa, depois que o Espírito Santo gera Jesus, ela toma uma fama. Sabe, o livro de Marcos mostra para nós que o nome dela fica sujo. Começou a surgir historinhas. Essa história aí do Espírito Santo, estranha aí. Depois que ela é obediente a Deus, ela é desprezada. A sua terra é desprezada. Mas a sua obediência faz ela se tornar, sabe, uma moça desprezada pela sociedade. Não, essa história aí alguns chamam, alguns apontam Jesus como se ele fosse filho de Belzebu. As coisas você acha que foram fáceis? Não. Sabe?
a nossa fé, mas a perseguição, o desprezo, a calúnia, a difama, ela não destrói a nossa fé. E o Natal mostra isso para nós. Ela é obediente, sabe? José poderia ter ido para Belém sozinho. Ela poderia ter ficado lá. Ela já estava nos dias do menino nascer. Ela vai junto com o marido. Ela está junto com o marido dela. Junto com o marido dela. O Natal mostra o quanto o nosso amor por Deus deve ser transformado em obediência e fé. E que as perseguições, que as calúnias, muitas vezes, vêm sobre os filhos de Deus simplesmente pela obediência. Quando eles são obedientes. Amém? O que nós aprendemos com o Natal? Nós aprendemos que Deus, Ele se revela um coração quebrantado. Ele se revela um coração humilde. Lucas capítulo 1, versículo 26. Olha aí para você ver. Lucas capítulo 1, versículo 26. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Maria, ela tem um coração humilde. Ela era de Nazaré, um povo desprezado, um povo que os demais judeus olhavam para eles e não davam nada por eles. É como se fosse uma favela, é como se fosse o povo de uma periferia. E agora o anjo aparece para ela e dá a notícia para ela de que ela vai gerar o Filho de Deus por intervenção do Espírito Santo. E ela continua humilde. Ela não bate as canelas e fala assim: puxa vida, demorou. Puxa vida. A vida inteira sendo desprezada e agora sim, chegou a minha vez. E a minha vitória tem sabor de mel. Não. Ela continua apreensiva no seu coração, ela continua humilde. Amém? Deus não despreza um coração humilde. O Natal tem que nos ensinar isso. Jesus vem. E Ele procura humildes de coração. Aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. No cântico dela, ela declara isso. Ela declara Jesus como seu Salvador. Eu sempre fico imaginando essa cena. Maria segurando Jesus no braço, ele tremendo de frio, porque ali na região tinha tempos gelados, e ele olhando nos olhos dela, e sustentando ela com a sua soberania e o seu poder. Ali estava o Salvador do mundo. Que cena! Isso é incrível! E ele envolvido em panos. Deus poderia ter descido nas nuvens sem passar por essa experiência. Mas Ele se fez carne e habitou em nosso meio. E se humilhou. E não usurpou por ser igual a Deus. Jesus, Ele é a mostra da humildade de que nosso Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, mas Ele é um Deus humilde. Ele ama a humildade. Ele não nasce num palácio. Os pastores vão procurar Ele, não procuram Ele num palácio. Não tem trombetas cantando ali naquele momento. Os anjos estão cantando. Tem um coral celestial
por este momento. Mas quando eles chegam na manjedoura, tem um menino. E está lá seu pai, sua mãe, tomando conta de um menino enrolado nos panos. Mas Deus está escrevendo a história exatamente como Ele quer. Ele está no domínio. As coisas parecem que, a nossa história às vezes parece que é um cavalo bravo, que ninguém consegue domar. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem que fugir, ele tem que ir para o Egito, eles querem matar ele. Ele volta para Nazaré. Mas Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Ele está no controle de todas as coisas. O Natal grita para nós que o aborto é pecado. Que o aborto é pecado. Abra sua Bíblia em Lucas 1:39. Lucas capítulo 1, versículo 39. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas por parte do meu Senhor. Amém? Quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel está com aproximadamente 6 meses de gestação. A criança pula no ventre. Ela reconhece Jesus. Isabel fica cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Amém? Eu estava lendo alguns relatórios do PNA, que é o Plano Nacional de Aborto, que tenta controlar o aborto ilegal, né, e os supostos legalizados. E os últimos dados são: acredita-se que 1 em cada 7 mulheres no Brasil já fizeram um aborto. A idade em média dessas mulheres, 90% delas têm até 19 anos. 19 anos. A cada 2.000, eles entrevistaram 2.000 mulheres, 80% delas tinham religião, ou eram da igreja católica, ou era da igreja evangélica. Acredita nisso? A igreja está ensinando, a igreja está falando sobre isso, a igreja está alertando sobre isso. Aborto é assassinato de crianças. Aborto é sacrifício de crianças à cultura. A essa cultura opressora. A menina entra na faculdade, tem um relacionamento de um dia com um rapaz, ficou grávida. Ela não pode estragar a sua futura e brilhante carreira. E isso é o que a cultura coloca na cabeça dela. Ela tem que eliminar. Nós somos a geração que elimina os problemas. E quando os problemas são filhos, nós eliminamos eles também. A cultura nos ensina a fazer isso. A cultura nos ensina a eliminar nossos problemas, a matar os nossos problemas. Mas Jesus, a Bíblia, a palavra do Senhor nos mostra que ali no ventre, aquela criança já foi revestida pelo Espírito Santo. Que ali no ventre de Isabel, o Senhor tinha um plano com a vida daquele menino, João Batista. Que o seu destino já estava predestinado pelo Senhor. Para a glória, para a fama do nome de Jesus. E uma das coisas que eu sempre me questiono, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não toca nesse assunto. Por que João Batista pregava no deserto, sendo que Zacarias era sacerdote? O que aconteceu? Que ele pregava no deserto e se vestia como Elias e comia.
comia lá grilo e mel silvestre. Zacarias está no templo. Por que quando João Batista cresce, ele prega no deserto? A Bíblia não nos explica isso. A única coisa que eu sei é, aonde está a palavra do Senhor, as pessoas estão ali. Ele vai para o deserto e as pessoas vão lá. As pessoas vão para o deserto ouvir João Batista. Ouvir ele dizer, raça de víboras, convertei-vos dos seus maus caminhos. As pessoas saem dos seus lugares e vão até João Batista, né, ali no Rio Jordão, para serem batizadas, um batismo de arrependimento, uma pregação de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começa a pregar, Mateus deixa bem claro para nós que a pregação é idêntica. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas isso começou com um projeto de Deus em uma criança consagrada, escolhida por Deus. Amém? A cultura tenta nos esmagar, a cultura tenta esmagar os nossos filhos, tenta matar as nossas crianças. O anjo fala para Zacarias e para Isabel, vocês ficaram muito alegres. As pessoas ficaram alegres com o nascimento desse menino. Teve uma mulher, ela estava esperando quíntuplos, né, gêmeos lá, 5 meninos gêmeos, e ela perdeu 5. E os comentários foram assim, isso foi livramento de Deus. Deus, isso foi livramento. Irmãos, a cultura tem essa ideia de que perder um filho é livramento de Deus. Isso é demoníaco, isso é satânico. Como se você eliminasse uma criança, como se você eliminasse um bebê. Você está eliminando um problema, você está eliminando uma despesa. As coisas boas da vida. Coloca uma coisa na sua mente, no seu coração. Jovem, você ainda que não tem filho, deixa eu te falar uma coisa. As coisas boas da vida dão muito trabalho. Muito, mas muito trabalho. As coisas boas da vida dão muito trabalho. Muito trabalho. E filho dá muito trabalho. Para a glória e para a fama do nome de Jesus. O Natal nos ensina. O Natal é a melhor época do ano para nós falarmos de aborto. Que aborto é assassinato de crianças. É assassinato de bebês à cultura. É sacrifício de bebês à cultura. O movimento libertador das mulheres prometeu tanto para elas. E nós temos mulheres doentes, mulheres rasgadas pelas suas profissões, vazias, cheias de dinheiro, cheias de título, cheias de honra dessa cultura e vazias de coração. Vazias de coração. Amém? O que nós aprendemos com o Natal? Lucas capítulo 2, versículo 11. O anjo dizendo: é que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Jesus. E Ele é Senhor e Salvador. Ele reina sobre as nossas vidas. Ele resolve o nosso problema eterno. Ele nos cura, Ele nos lava da vergonha do pecado. Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Ele reina sobre nós. Ele reina sobre nós. Aquele menino cresceu, morreu, ressuscitou e está voltando. Ele é Senhor e Salvador da sua igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Hoje é dia especial de você tirar um tempo com a sua família. Aproveite, valorize esses momentos. Virada do ano, Natal, valorize esses momentos e outros momentos.
Pode parecer um pouco dramático, né? As pessoas não gostam que a gente fala muito disso no dia de hoje, mas você não sabe qual vai ser a última vez que você vai celebrar o Natal com seu ente querido, ou que você vai passar a virada do ano com ele. Isso parece ser meio dramático, tá? Mas é real. É real. Você não sabe qual vai ser a última vez que você vai estar com a sua esposa e vai estar com seus filhos. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que você fique com eles muitos e muitos e muitos anos. Mas quando o Senhor quiser chamar, Ele chama. Quando Ele falar assim, é agora, Ele chama. Ele chama, Ele é soberano. Ele chama. Aproveite esses momentos. Ensine para o mundo, mostre para o mundo que Jesus é o centro do Natal. Mostre para o mundo que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Que a paz que as pessoas estão procurando na política, na cultura, na vida financeira, no trabalho, nos diplomas universitários, elas não conquistarão, elas somente terão paz em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Amém? Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso ajudador. Ele é a nossa rocha eterna. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nesse dia tão especial, queremos agradecer o Senhor pela tua vinda, pela tua morte, pela tua ressurreição. Que o Espírito Santo de Deus nos convença nesses dias do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Que a graça do Senhor venha sobre nós, nos conduzindo ao arrependimento, à mudança, à transformação real. Que os nossos atos, que os nossos desejos, que os nossos sonhos, que os nossos olhares, seja para a glória e para a fama do Filho de Deus. E que nessa noite especial, o Espírito Santo de Deus esteja sobre as famílias, trazendo uma paz verdadeira, não uma paz de presentes, mas trazendo uma paz eterna, trazendo uma paz duradoura, trazendo uma paz que cura, trazendo uma paz que transforma, trazendo uma paz que nos arrebenta das cadeias de Satanás de uma maneira eterna. Que o Senhor seja exaltado e glorificado nesse dia e para todos sempre. Tu és o Rei, Tu és o leão da tribo de Judá. Nós aguardamos a Tua vinda, Senhor, e anunciamos o Teu santo nome, agora e para todos sempre. Amém. Que essa semana seja para a glória e para a fama do Teu santo nome. Que nós tenhamos fome e sede da Tua palavra e da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós formos fazer seja para a Tua glória. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, ó Pai, cada dia e no culto da virada. Que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. Que nós possamos ser curados pela Tua presença. Que haja glória e manifestação do Teu santo poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Amém.